bem, voltamos com o último bloco do Fogo Amigo, hoje conversando com o senador Paulo Bauer. Lembrando que você assiste sempre pelo canal 9 da NET e também www.babitonga.tv.br ou ainda no YouTube. Senador, na saída do bloco nós falávamos sobre o mensalão, né, e o julgamento dessa semana. E o senhor é um senador de oposição do PSDB. E eu gostaria de lhe perguntar como o senhor avalia, se o senhor pudesse ser um pouco mais breve, que eu ainda tenho outras perguntas, avalia o governo do PT. Eu acho que o governo do PT hoje é visto como um governo que frustrou muitas das grandes expectativas que o Brasil tinha, no sentido de que eles poderiam promover o progresso, o desenvolvimento e as grandes reformas. O PT, quando era oposição e era muito competente como oposição, deve ser dito, ele anunciava uma série de coisas. Quando assumiu o governo, deu continuidade ao plano econômico do Fernando Henrique, por isso, por muito tempo, a economia andou bem, o Brasil continuou crescendo, não tinha inflação, estava tudo certo. Mas passado aí quase 10 anos, nós estamos vendo que a falta de novas providências, de novas modernizações, seja na economia, seja na estrutura administrativa, está trazendo problemas, porque a inflação está voltando, está com energia, essa que é a verdade. Nós não estamos vendo as obras de infraestrutura no país, não há grandes obras, os engarrafamentos estão aumentando, o transporte coletivo não é eficaz, a saúde está deixando a desejar, as pessoas querem mais segurança e não encontram, quer dizer, há uma deficiência. Quando o PT era oposição, ele dizia que ia fazer a reforma federativa do Brasil, de formas que o dinheiro que estava em Brasília iria ser melhor distribuído. Prefeitos iam ter um pouquinho mais, governadores iam ter um pouquinho mais para poderem fazer mais. E aconteceu exatamente o contrário. Brasília está puxando cada vez mais para lá e a gente não para de receber, eu, Luiz Henrique, o Cacildo lá no Senado, o prefeito de Santa Catarina, andando de joelho com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, um dinheirinho para comprar uma ambulância, para construir uma sala de aula ou uma creche. Poderia-se dizer que o país vive uma ditadura econômica? Não é que vive uma ditadura, vive um centralismo econômico, isso sim. E aí, obviamente, que esse centralismo econômico faz com que todos brasileiros comecem a questionar a eficiência do governo, que, aliás, tem características muito, muito claras. É o país, o Brasil é o país com o maior número de ministérios do mundo, 39. E eu diria que só tem 39 porque se tivesse 40, alguém poderia fazer uma confusão entre a história infantil e o ministério do PT. Então fica em 39 para não ser 40. Veja bem, o governo do PT começa obras que não terminam nunca. E quando termina, um custo muito caro. Mas, senador, quando se diz centralismo, né, e eu centralizo o dinheiro em mim, e o senhor, para ter a sua sobrevivência política, o deputado, para ter a sua sobrevivência política, o próprio prefeito que quer fazer, né, que fica à mercê disso, é uma ditadura, né? Eu só te libero o dinheiro se você estiver comigo. Eu prefiro chamar de maneira imperial de governar. Certo? Imperial. Porque a ditadura sempre pressupõe o uso de força. Né? E, por isso disse ditadura econômica. Mas eu prefiro, quando eu conceituo o governo, eu digo o governo imperial do Palácio do Planalto. É imperial mesmo. Ele não deixa nada acontecer sem que ele esteja no controle e com a decisão política. Agora, eu considero que o PT está com a sua etapa, com a sua fase de governo quase que encerrada. Porque é muito escândalo, gente. É muito problema. Aqui mesmo, olha só, rodovia BR-280, uma coisa que eu brigo há décadas por ela. Começa em Jaraguá, termina em São Chico. Agora licitaram, fizeram discurso, fizeram solenidade, faz isso, faz aquilo. 3 vezes já foram anunciar licitação e ordem de serviço, não tem uma máquina roncando. E agora, quando a gente vai ver o começo das máquinas roncando, a gente vai descobrir que ainda não decidiram se o canal do Linguado vai ser transposto
disposto por mais um aterro, por uma ponte ou por uma balsa. Quer dizer, sempre fica uma coisa pendente, nada é completo, nada é definitivo, é sempre um improviso aqui, um improviso lá. Os prefeitos que estão em situação de calamidade na sua gestão financeira foram chamados a Florianópolis a questão de 2 meses. Eu fui lá porque eu queria ver o que estava acontecendo e eu vi uma coisa absurda que, como senador, como brasileiro, me assustou. O governo federal, 5 ministros em Florianópolis, quase 250 prefeitos e enfileiraram lá um monte de retroescavadeira. O governo do Brasil vem de Brasília até Santa Catarina para dar um tratorzinho para o prefeito e o prefeito tem que bater palma. Isso não é uma coisa que a gente possa aceitar. Por isso o PSDB vai ter candidato a presidente no ano que vem, vai apresentar uma proposta de governo consistente e tenho certeza vamos ter o apoio dos brasileiros para fazer outra vez o Brasil crescer e se desenvolver mais e mais. Partidariamente, qual tem sido o seu maior desafio, visto que o senhor é um dos tucanos mais novos, pelo menos os graduados? Olha, eu diria que partidariamente a dificuldade hoje é levar o partido para perto do povo. Aquelas manifestações que nós vimos agora em maio, nas ruas, é resultado de falta de canal de comunicação entre o governo e os poderes constituídos e a população. Quem é que faz essa comunicação? É claro, são os vereadores, são os deputados que estão presentes e continuamente discutindo os problemas. Mas a gente na política não discute só problemas. A gente não deve, na política, ficar só falando da ponte que caiu, da estrada que precisa ser reformada, da delegacia que precisa ser construída. Isso é serviço diário de cada político, de cada prefeito, de cada governante. O que a gente tem que discutir na política é qualidade, futuro, como é que todo mundo pode participar de um projeto e de uma coisa que vá para frente. Por isso os partidos têm que interagir mais. E eu estou tentando levar o PSDB para cada vez mais perto da população. Última pergunta, o nosso tempo está acabando. O senhor é candidato ao governo? A cada vez que eu dou uma entrevista, eu ouço essa pergunta. Então não foi original? E eu acabo um dia desses dizendo que sou. Mas, por enquanto, eu sou senador, sou presidente do partido, estou trabalhando e, naturalmente, todos os que fazem a imprensa de Santa Catarina funcionar, como é o seu caso aqui na TV Babitonga, todos aqueles que têm a responsabilidade de formar opinião no Estado, querem saber o que o PSDB vai fazer. E eu posso responder assim: o PSDB tem candidato à presidência da República com um projeto novo para o país, que é um projeto de desenvolvimento, um projeto de avanço tecnológico, um projeto de modernidade. E vai ter candidatos a governador na maioria dos estados do país. E em Santa Catarina não vai ser diferente. O PSDB terá uma presença no ano que vem na eleição, com a minha candidatura ou com outra candidatura que apoie o nosso projeto presidencial. Se o meu nome vier a ser o escolhido, eu estou pronto para participar do processo e da disputa. É claro que muitos partidos, muitos políticos estão falando em muita coligação, em muita união de forças, em vamos ver isso e aquilo, e eu tenho sempre dito o seguinte: eu, se for candidato, também vou ter coligação, mas com outros partidos, mas eu prefiro valorizar a coligação com o eleitor, porque essa é que precisa ser feita. Mas mesmo com o PT? Não, PT não. É impossível, né? PT é como PT e PSDB é como Avaí e Jeque, não tem jeito de unir, porque eles têm um pensamento, uma maneira de agir, uma maneira de ser. Nós temos uma outra muito melhor. Acabou o nosso tempo, quero lhe agradecer pela presença aqui, né? Quero agradecer ao Reginaldo Jorge, que gentilmente também fez contato conosco, também o seu fotógrafo, que eu não tive a oportunidade de saber o nome, pode dizer o nome? Diego. O Diego também, obrigado por estar aqui conosco. Fica o espaço aqui para o senhor voltar outras vezes, né, para aí dar, de repente, um resultado deste encaminhamento aí sobre o plano de saúde, né, sobre esta emenda constitucional. Muito obrigado ao senador. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco também. Né, voltamos na próxima terça-feira, às 22h15. Boa noite a todos.